Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, palavra de Deus para os nossos corações. Em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 até o 20, a Bíblia diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virando-me para ver quem falava comigo, e vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 catiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 catiçais que vistes são as 7 igrejas. Meus queridos, esse texto sagrado aqui narra o momento em que João traz para nós o porquê ele estava na ilha de Patmos exilado. Volte os seus olhos para o versículo 9, quando ele se identifica dizendo: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta época aqui foi uma época sangrenta para os cristãos, quando o imperador Domiciano, levantou uma feroz perseguição contra os cristãos, quando em toda região, em toda a esfera geográfica, onde houvesse um templo erigido para adoração ao imperador de Roma, aos Césares, era obrigatório que todos que tivessem debaixo da sua jurisdição fosse ao templo para adorar a César. E a imagem do imperador ficava com a mão estendida, e era obrigatoriedade de quem fosse ao templo de César colocar também uma oferta debaixo da mão da estátua e declarar em voz alta: César é um Deus. Mas quando chegava a vez dos cristãos, eles se negavam a se dobrar diante da estátua de César e também declarar que ele era um Deus. Esse capricho que Domiciano quis roubar a glória de Deus para ele, quis se identificar como um Deus, os cristãos não deram muito assunto para ele no tocante à adoração. Ignoraram. Isso revoltou o imperador, causando uma enorme perseguição. E olha que Domiciano não foi dos primeiros a perseguir a igreja.
Quando nós lemos a epístola que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, quando ele diz: quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, a nudez, a peste, a fome, o perigo ou a espada? E ele ainda diz assim: ninguém nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Cada palavra do apóstolo Paulo ali tem um porquê. Na era 37 depois de Cristo, Nero era o imperador em Roma. Era o imperador mundial. E ele alastrou uma perseguição feroz contra os cristãos. Você que já leu a história do Coliseu de Roma, você vai ver que quando o imperador queria ameaçar os cristãos a negarem o nome de Jesus e a sua fé em Deus para se prostrar diante da sua estátua, no Coliseu, nas arquibancadas, ficavam os gregos, ficavam ali os magistrados, os juízes, todos os convidados de honra, eram milhares. Ficavam os filósofos, historiadores, e os cristãos ficavam na parte inferior para servir de chacota e diversão para os romanos. E o imperador falava publicamente: você vai adorar minha estátua? Você vai se negar ao seu Jesus? Ou você prefere encarar o que vem aí na sua frente? Irmãos, muitas das vezes, os portões dos viveiros dos animais, as gaiolas, se abriam e dali de dentro só Deus sabia o que saía para devorar os cristãos. Muitas das vezes o imperador mandava matar gatos selvagens, tirar a pele dos gatos selvagens, dos animais selvagens, como hienas, costurava a pele daqueles animais nos próprios cristãos vivos e mandava andar com aquela pele sangrando para chamar a atenção do faro dos leões que estavam embaixo das arquibancadas. E ele dava o último aviso: você vai adorar o seu Jesus? Você vai negar o seu Jesus? Você vai adorar a minha estátua? Qual é a sua opção? Muitos dos cristãos gritavam: que venham os tigres, que venham os leões, que venham as hienas, mas eu não nego o meu Jesus. Aí o imperador, a multidão gritando, você já deve ter visto em filmes de época, quando o imperador fazia assim com o dedo, abaixava, era para matar. E quando ele fazia assim, ele estava liberando para a pessoa continuar viva. Mas no caso dos cristãos, a arquibancada lá começava a gritar no Coliseu e o imperador fazia assim com o dedo. Aí abriam-se as portas onde estavam os animais presos nas jaulas. Dali saíam tigres, saíam hienas, saíam leões, animais ferozes, e começava a comer os crentes, mastigava o crânio dos crentes, e não negaram a sua fé. Hoje em dia, por causa de uma chuva, muita gente deixa de ir à igreja. Hoje em dia, porque você foi ao culto e alguém olhou torto para você, você diz: eu não quero ir para a igreja. Ah, meu irmão, como entristece o Espírito Santo essas coisas. Hoje em dia, porque você foi no ensaio, não é o hino que você quer ouvir cantar. Ah, não quero participar do congresso esse ano não, porque os hinos não é do meu gosto. Se você soubesse o que os cristãos passaram para que a igreja chegasse até os dias de hoje, muitos morreram. Quer ver outro tipo de atrocidade que o imperador de Roma fazia? Para amedrontar as mulheres e para elas negarem a sua fé, negarem o nome de Jesus, ele dava a última chance. Pegava as grávidas e perguntava:
Você nega o seu Jesus ou vai adorar a minha estátua? Você vai declarar que César é um Deus ou você prefere morrer e também o seu bebê? Muitas das grávidas não negavam a sua fé. O imperador mandava que os seus soldados pegassem a sua espada mais afiada, passava na região pélvica, que é entre a bexiga e a barriga, aqui na parte baixa, na região pélvica das mulheres grávidas. E ali saía a criança. Desde então a medicina não havia descoberto como salvar a vida de uma mulher que não tinha passagem por parto normal. Foi desde então que surgiu a cirurgia cesariana, porque através dessa atrocidade, a medicina descobriu que fazendo cirurgia na região pélvica, dá para tirar o bebê nas mulheres que não têm passagem para um parto normal. Então, meus queridos, era grande a perseguição contra os cristãos. E outro detalhe, as mulheres, quando tinham as suas barrigas abertas, o bebê recém-nascido cortava do cordão umbilical e dava o bebê para os tigres comerem, para as hienas comerem, ou para os leões famintos comerem. Mas elas diziam: eu não nego o meu Jesus. Não nego o meu Jesus. Não nego. Aleluia. Quantos estão deixando a cruz? Quantos estão deixando de orar? Quantos estão deixando de ler a Bíblia por bobeira? Quantos estão abandonando a igreja e a sua cruz por causa de olhar para a vida de outrem? Meu irmão, quem te salvou foi Jesus. Você que está me assistindo estava pensando em desanimar, em largar a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Esse pedaço da cruz que você quer cortar vai te fazer falta no final da caminhada. Aleluia. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está usando meus lábios aqui para te dizer: não desista, não pare de caminhar. O Espírito de Deus está segurando nas suas mãos. Quer ver outro tipo de atrocidade que os imperadores faziam com os cristãos lá no Coliseu em Roma? Tem inúmeros, mas eu só vou dizer mais esse para continuar falando de João na ilha de Patmos. Tem inúmeros, mas mais um tipo de atrocidade. O imperador mandava espalhar brasas acesas, brasas incandescentes, e também mandava botar lâminas amoladas, e os cristãos, se não se dobrasse diante da imagem dele, deveriam andar descalço em cima daquelas lâminas cortantes lá no Coliseu. E também, quando não andava em cima das lâminas descalço, aquelas lâminas cortantes, andavam em cima de brasas acesas. E a multidão ria, dava gargalhada de ver os cristãos queimando os pés debaixo daquelas brasas. Brasas vivas. Irmão, não negue a sua fé. Adore a Jesus. Sirva a Jesus com todo o seu amor. E quando nós voltamos os olhos aqui para vermos o que João diz no versículo 9, olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 1. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi na era 95 depois de Cristo que estourou mais essa perseguição. Aqui, a perseguição que eu estava falando, voltada para Romanos capítulo 8, tá? A partir do versículo 31, onde Paulo diz: que diremos, pois, todas essas coisas, a todas essas coisas. Que coisas são essas? As perseguições que eles estavam sofrendo, tá? A partir do versículo 31 até o 39,
Todas essas perseguições no Coliseu de Roma se deu através do imperador Nero, na era do ano 37 depois de Cristo, tá? Romanos 8, do 31 até o 39. Agora aqui em Apocalipse, a era é do ano 95. Mudou o imperador, mas o demônio de perseguição é o mesmo. O imperador lá em Romanos 8, na era 37 depois de Cristo, era Nero. Agora, o imperador que está aqui assolando, tentando a igreja, é Domiciano. Ele então manda chamar João, porque não se dobrou diante da sua estátua, não declarou que César era um Deus, junto com os demais cristãos. Sabe o que contam os historiadores do Novo Testamento, os biblistas do Novo Testamento? Que o imperador mandou botar na sua caldeira de óleo fervente azeite e incendiar mesmo, botar bastante fogo embaixo, aquecer até ferver o azeite. E publicamente mandou trazer João e deu a última chance. Você se prostra diante da minha imagem ou você prefere a morte? João não negou Jesus. Foi lançado dentro da caldeira de óleo fervente, com o azeite borbulhando. E diz a história que quando o imperador olha, manda retirar João, ele saiu vivinho. O imperador pensou que João ia derreter naquele óleo fervente, mas, irmão, quem fez o azeite? Deus. Quem fez o fogo? Deus. Aleluia. Quem estava em João? Deus. Aleluia. O imperador manda tirar João dali daquela caldeira e fica pensando, o que eu faço com esse homem? Óleo fervendo não matou, nem destruiu a pele dele. Aí o imperador disse, vou fazer o seguinte, já que o azeite fervente não te matou, você vai acabar os seus dias lá na ilha de Pátmos, você vai morrer lá. Lá tem bestas feras, tem serpentes, é uma região vulcânica, rochosa, e lá é uma ilha, não tem saída. Você vai ficar lá porque lá não tem saída. E lá você também vai ficar como escravo na carvoaria do Império Romano. Quando passa-se os tempos em que João está lá na ilha de Pátmos, o imperador festejando, achando que havia acabado com o ministério da igreja, porque o apóstolo João estava lá, encerrado, exilado na ilha de Pátmos, pensava o imperador, acabei com ele, acabei com a história da igreja. Mas só que Jesus fez uma promessa, eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja tem a chave do reino dos céus. O sonho do diabo é tirar essa chave da mão da igreja, mas nunca vai conseguir tirar. Aleluia! E Jesus disse, o que ligares no céu será ligado, o que ligares na terra será ligado no céu. A igreja tem o poder, aleluia, de arrancar a vida das mãos de Satanás e ligar no reino dos céus. E Jesus disse, eu te darei a chave do reino dos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que significa isto? As portas não prevalecer? É a igreja que arromba o inferno, vai lá, arranca almas das mãos de Satanás e traz para a presença de Deus. É isto. Glória a Deus. Agora, o imperador pensou que tinha matado João e tinha acabado com a igreja. Só que o último livro da Bíblia ainda precisava ser escrito. E quem Deus tinha escolhido
para escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse, era João. O que o Espírito de Deus está mandando eu lhe dizer é que muitos podem estar apontando você e dizendo: a história dele está acabada, a história dela está acabada. Mas quem escreve a sua história, quem escreveu a sua história, vai apresentar-se pessoalmente para você. Jesus se apresentou pessoalmente para João na ilha de Pátimos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando João vê Jesus, ele caiu prostrado. Glórias ao nome do Senhor. Jesus apareceu para João em um domingo, primeiro dia da semana. Está registrado aqui que foi no dia do Senhor. E o dia do Senhor é considerado o domingo, porque após a ressurreição, o domingo é chamado de o dia do Senhor, no início da semana. E propositalmente, hoje é 23 de junho, é um domingo. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje Deus tem surpresa para você. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo durante a semana e não é domingo mais, mas o dia que ele está sendo gravado é um domingo, 23 de junho de 2024. E na autoridade do nome de Jesus, Deus vai dar uma revelação dos céus a você e vai provar que não é o seu fim. Tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando. Agora, para caminhar para o final da nossa palavra, a Bíblia diz que João vê Jesus no meio dos 7 catiçais. Olha aqui o versículo 12. E virando-me para ver quem falava comigo, vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Eu quero mostrar para você a importância do número 7 na Bíblia. Por que João vê Jesus no meio dos 7 catiçais? Primeiro eu vou falar para você a importância do número 7 no livro do Apocalipse e depois vou falar sobre Jesus no meio dos 7 catiçais. Vamos lá. O Apocalipse é um livro que mais menciona o número 7 na Bíblia. O número 7 é falado cerca de 54 vezes no Apocalipse, por inspiração divina. Gênesis e Apocalipse são 2 livros que mais mencionam o número 7 na Bíblia. Veja porque o Apocalipse é um livro sétuplo. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nós vemos que Jesus está destinando as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nós encontramos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, João teve uma visão de 7 catiçais de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o Senhor Jesus tinha na sua destra 7 estrelas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, são mencionados 7 anjos das 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, também diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo. Aleluia! Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, havia um livro selado com 7 selos na mão de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João viu no meio do trono um cordeiro com 7 chifres e com 7 olhos. Recandalaia. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, o cordeiro recebe 7 máximas de exaltação, conhecida como as 7 dignidades do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, 7 anjos com 7 trombetas
se achavam em pé diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 4 ao 5, encontramos 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 ao 11, foi visto Miguel pelejando contra um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, foi visto uma besta, um leopardo com 7 cabeças subindo do mar. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, foi visto 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, 7 anjos derramam as 7 taças da ira de Deus sobre a face da terra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 12 ao 13, 7.000 homens morreram, 7.000 homens morreram num terremoto por ocasião da transladação das 2 testemunhas. Agora em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, foi visto uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. Veja também em Apocalipse 17, versículo 19, na interpretação dada pelo anjo a João, as 7 cabeças são os 7 montes e 7 reis. Agora, o Apocalipse é um livro importante que também fala sobre o número 7 nas bem-aventuranças. Vamos encontrar aqui 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Apocalipse 14, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 16, versículo 15, bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes. Apocalipse 19, versículo 9, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. E você pode dar glória a Deus e glória a Deus, porque eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia! Então eu te expliquei por que Jesus está no meio dos 7 castiçais. Falei um pouquinho sobre a importância do número 7 no livro do Apocalipse. E para encerrar esta minha curta palavra, nesse breve estudo sobre a introdução ao Apocalipse, que é uma breve introdução, foi apenas uma síntese. Então vamos lá. Por que Jesus está no meio dos 7 castiçais? Veja que está registrado aqui no versículo de número 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Rebacandalamaxébia. Jesus foi visto por João no meio dos 7 castiçais, porque o meio fala de lugar de equilíbrio. Jesus é o equilíbrio de todas as coisas. Você vê que em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e Apocalipse capítulo 2, versículo 1, o Senhor Jesus é visto andando no meio dos 7 castiçais. E quando chega Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ainda diz aqui no final, no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja é o castiçal de ouro. Por que é um castiçal de ouro? O ouro é um dos metais mais valiosos, mais preciosos na face da terra. Por isso que a igreja é vista aqui por João como um castiçal de ouro, simbolizando que a igreja tem valor para Deus. A igreja tem valor. Preste atenção, tudo que envolve ouro, tudo que tem dinheiro, tudo que tem algo de valor, tem que contratar segurança para ficar velando, para ficar observando, para que ladrões não assaltem e não roubem. A igreja é um castiçal de ouro.
E por que que a igreja está protegida aqui na terra? Porque ela tem valor para Deus. Quem são os seguranças da igreja? Os anjos do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o guardam, os temem e os livra de todo o mal. Oh, glórias seja dada ao nome de Jesus. A igreja é um castiçal de ouro porque ela tem valor para Deus. Agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, porque Cristo foi visto no meio dos 7 castiçais. Volta a dizer, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o comando de todas as coisas. Ele é o equilíbrio de todas as coisas. Apocalipse 5 e 6 e Apocalipse 7, 17. O Senhor Jesus Cristo é visto assentado no meio do trono celestial. Em João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo foi visto no madeiro, pendurado, crucificado, aonde? No meio de 2 ladrões. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glória a Deus. Agora veja outro detalhe. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo, preocupados. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e declarou: paz seja convosco. Jesus está no meio para transmitir paz. O Salmo 46, verso 4 e 5, vai dizer algo tremendo para nós. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas vamos para o verso 4. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Sabe por que nada vai se abalar na sua vida? Deus está no meio. Sabe por que o seu casamento não vai acabar? Deus está no meio. Sabe por que você não vai sair do seu emprego, não vai passar necessidade, não vai ficar desempregado? Deus está no meio do seu emprego. Sabe por que você vai ser curado agora? Porque Deus está entrando no meio da sua saúde. Sabe por que você pode ser batizado com o Espírito Santo agora? Porque o Espírito Santo se move no meio de você, ele está dentro de você. Rebicanda lá, Bachuri, Anderébia. Sabe por que você pode ser renovado, avivado, levantado por Deus agora? Porque o Espírito Santo se move em você. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Olha que a fila andou, hein? Passou Abinadab, passou Samar, passou vários irmãos de vários irmãos de Davi, mas nenhum deles foram escolhidos. Quem foi escolhido para ser rei em Israel? Davi. Eu quero dizer que quando chega o momento da sua bênção, não adianta ter fila, não adianta pessoas entrarem na sua frente. O azeite tem endereço certo, o azeite celestial vai descer na cabeça certa. Deus não erra o endereço, Deus não se empolga com a aparência, Deus não se empolga com a altura, Deus não se empolga com prepotência, não se empolga com currículo. Olha que os irmãos de Davi tinham um currículo muito mais espesso do que o de Davi. Expressava muito mais habilidades, humanamente falando, do que Davi. Quem era Davi diante dos seus irmãos? Um jovem pequeno, franzino, que não aguentava nem segurar a espada de Saul, não ficou nem com o escudo de Saul no braço, nem conseguiu vestir as roupas de Saul. Davi era pequeno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa, quando chegar a sua vez, Deus vai derramar o azeite da unção sobre a sua cabeça na presença daqueles que não deram nada por você. Derebicandalama suide fasuide cobandalama xandarabacandarabia. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é tremendo. Se Ele escolheu você, não é outro que vai receber a unção e a bênção que está preparada para você. Então, meus irmãos,
O meio é o lugar do equilíbrio. Agora, para finalizar o que estamos ministrando aqui, falando de Jesus no meio dos 7 castiçais, um meio é lugar de equilíbrio, é lugar de cura. Quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 8, Jesus estava pregando no meio da sinagoga, quando estava lá fora, lá atrás, um homem com a mão mirrada, a mão direita ressequida. Jesus deu 3 ordens para aquele homem: levanta-te, fica de pé e vem para o meio. Aquele homem obedece às 3 ordens de Jesus. Ele se levantou, depois continuou de pé e veio andando. Quando ele veio andando, chegou perto de Jesus. Jesus toca na mão daquele homem. A mão daquele homem que estava enrolada para dentro se desenrolou igual um papel. E na mesma hora, todos que estavam na sinagoga ali glorificaram a Deus, porque Jesus curou a mão daquele homem. Mesmo tendo o fariseu arrazoando no coração, dizendo: quem é este para curar no sábado? Quem é este questionando a unção de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre vai ter alguém para aplaudir quando você receber uma vitória. Nem sempre todos vão ficar felizes e contentes quando você for receber uma bênção de Deus. Mas uma coisa é certa: gostando eles ou não, ridicularizando a bênção de Deus na tua vida, eles ou não, a vitória é sua. Jesus deu a ordem para aquele homem: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. O meio é lugar de intimidade. O meio é lugar do compromisso. O meio é o lugar da salvação. O meio é o lugar do renovo. O meio é o lugar da vida. O meio é o lugar da salvação. E nesta hora eu encerro esta palavra dizendo que o Cristo glorificado, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, está aí perto de você agora. Aleluia. Eu ministro a cura de Deus chegando até você e agora. Eu ministro a unção de Deus pelo poder do Espírito Santo chegando até você aí agora, em nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba a cura. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, o Cristo glorificado, que anda no meio dos 7 castiçais, quer fazer parte da sua vida. Entregue sua vida a Cristo. Aceite a Ele como seu Salvador. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.